já vi quando é que é. Mas fico falando antes dele dar o sinal? Não, ele está assim a falar aqui, eu já me dei sinal e a gente já vi. Ah, bom, ele vai vendo, não é? Quando ele disser pode ser, a pessoa conta 1, 2, 3 e Dispara. agora está bem. O Duarte diz que está ótimo, quando quiser começar, pode começar. Pode começar. Então, para começar por princípio, o bom é ir à Itália e ver quem era o Joaquim de Fiore e o que ele depois acabou por exportar para Portugal, sem o pensar, provavelmente, não? O Joaquim de Fiore era, ou de Flora, como acho que pode dizer em português, era um abade beneditino, já da reforma de São Bernardo, portanto já virado por uma certa concepção da igreja, uma certa concepção de liberdade, que provavelmente não havia antes, e começou a pensar qual seria o verdadeiro tempo, o significado de tempo, na concepção cristã da Trindade. É evidente que ele, como abade beneditino, ele aceitava que as três pessoas da Trindade são contemporâneas, são coetâneas, são coeternas, para dizer tudo. Mas, simultaneamente, achava que se por um lado Deus é o poderoso de tudo, também devia ter poder e experiência do próprio tempo misturado com a eternidade. Por outro lado, havia um texto em que ele se baseava de que o homem tinha sido criado por Deus à sua imagem e semelhança. Ora, uma das características do homem, e uma das características que muitas vezes o prende, é exatamente essa concepção de tempo. Então pareceu ao Joaquim de Fiora, ou de Flora, por isso tudo, que devia ter havido três idades na eternidade e três idades suas contemporâneas no mundo para o homem. As três idades na eternidade seriam contemporâneas umas das outras. As três idades no tempo para o homem, essas dispunham segundo uma ordem de tempo. Teria havido para o homem, portanto, uma era do Deus Pai, uma era do Deus Filho e haveria, possivelmente, uma era do Espírito Santo. A era do Pai, do Criador do mundo, do legislador fundamental para a humanidade, essa idade havia o Joaquim, o nosso abade, havia na Bíblia, no Velho Testamento, que era a crónica de tudo que se tinha passado enquanto reinava no mundo Deus Pai. Mas ele, abade, já não estava nessa idade. Já se tinha passado à idade do Cristo, de que ele era abade, de que ele era sacerdote. Mas achava ele que se a primeira era tinha sido uma era da legislação e da organização do mundo, a segunda, a de uma consolação para o homem, dado os sofrimentos que lhe podia trazer a empresa de pôr o mundo realmente a funcionar, digamos assim, para uma volta ao paraíso, que depois, o que devia haver na idade do Espírito Santo, era uma idade de pleno desenvolvimento do homem, plena expansão do homem, atingindo-se pontos de que nem se podia calcular a amplitude. A Igreja, perante esta doutrina do nosso abade Joaquim, achou que havia um perigo. Havia o perigo de as pessoas se entusiasmarem tanto com a possibilidade da idade do Espírito Santo e se dedicarem a essa idade já de tal maneira que sofresse com isso o prestígio e as possibilidades da Igreja de Cristo. E então, naturalmente fizeram todo o possível para Joaquim se dizer, recuar nessa sua doutrina. Joaquim se recusou e o jeito foi, portanto, abandonar a ordem. Abandonando a ordem, ele que estava habituado a uma companhia de gente que com ele concordasse, ou pelo menos lhe tinha que obedecer porque ele era o superior do mosteiro, ele se foi acolher junto de um grupo de sacerdotes, de religiosos, que também tinham tido os seus problemas e que formavam um grupo à parte. Esses religiosos eram franciscanos. Eram religiosos que queriam ser inteiramente fiéis a seu fundador, a seu patriarca, o São Francisco, e que se recusaram, portanto, a obedecer ou a dar importância a uma ordem ou recomendação do Papa, no sentido de que os conventos passassem de pobres a ricos, fossem acumulando dinheiro, procurassem obter e guardar dinheiro,
o Papa entendia, e a nosso ver, muito justamente, que se ia entrar numa época em que havia a desenvolver como que uma aparelhagem do mundo para a qual era preciso investir. E como a Igreja podia receber, por intermédio dos conventos, esse dinheiro, era bom que ele se acumulasse para que o Papa pudesse colocá-lo na altura oportuna para o objetivo que se parecesse mais seguro, mais certo. Mas eles achavam, os franciscanos, que o fundamental para eles não era importar-se com o desenvolvimento do mundo, era importar-se com o desenvolvimento da sua própria alma e da alma dos outros. E que até, portanto, a obrigação deles era continuar fiel a São Francisco, às ideias e aos exemplos que ele tinha dado, em lugar de obedecer à ordem do Papa. Talvez por desprezo, para troçar um pouco deles, parecendo elogiá-los, as pessoas chamaram a esses franciscanos espirituais. Isso é o que se passou fundamentalmente em Itália, quanto ao que nos interessa. Mas, naturalmente, o que se quer, sobretudo, saber é que importância isso tem para Portugal. O importante para Portugal deu-se na altura em que a Isabel, a princesinha de Aragão, veio casar a Portugal com o Dom Denis. Aragão, nessa altura, tinha um rei que era, ao mesmo tempo, rei de uma parte oriental da Península Hispânica e rei de uma parte da Itália, das duas Sicílias, onde exatamente vivia essa comunidade de franciscanos espirituais, junto dos quais se acolhera o Joaquim de Fiore. Por outro lado, havia em Barcelona um médico. Nesse tempo os médicos não se dedicavam só à sua sabedoria de cientistas, não é? O que aconteceu depois a muito outro médico por tempos fora. E esse Arnaldo de Villanova de Barcelona estava muito interessado nas notícias de pensamento e de pensamento teológico e de procedimento civil ou cívico resultante dessas ideias teológicas, dessa interpretação dos textos sagrados, das ideias do cristianismo. Teve correspondência com Isabel, direta ou por intermédio de outros agentes, de maneira que a princesa chegou a Portugal, sabendo da ideia do Joaquim de Fiore, de que haveria uma idade do mundo, a idade do Espírito Santo, em que a humanidade se desenvolveria tão plenamente que talvez atingisse, como atingiram santos, alguma coisa do divino. E, por outro lado, também a ideia dos franciscanos espirituais de que o fundamental era viver-se humildemente, sem ambicionar riquezas, etc. Como Dom Dinis lhe tinha dado como dote uma vila, a vila de Alenquer, é aí que surge a primeira festa, a festa do Espírito Santo, mas a festa do Espírito Santo dentro daquilo que se passou a chamar culto popular do Espírito Santo, para distinguir o culto desse povo português do século XIII do culto canónico da Igreja, segundo os preceitos emanados do Vaticano. E o entusiasmo tomou o povo português. O povo português se achou completamente realizado, ele próprio, numa ideia pela qual até aí provavelmente não tinha dado. De vez em quando se sente isso, não? Haver alguma coisa que vem de fora de um país ou de fora de uma coletividade e que abre as portas das pessoas para o interior de si próprios. É como se os portugueses estivessem dentro dele, sem se expressar, inconscientemente. Já essa ideia fundamental de ter que se caminhar para o futuro, mas para um futuro que era ao mesmo tempo do passado. Porque se o Espírito Santo, que viria a reinar nessa terceira idade, era também coetâneo do Pai e do Filho, ele pertencia a um passado de toda a eternidade. Só esse ponto seria muito interessante para pensarmos se a que se chama saudade, sempre tão marcada no povo português, é a tal saudade que apenas lamenta a perda do passado, que fica plangendo fado a esse respeito, ou se para os portugueses essa saudade interior
de um tempo em que o homem tinha sido de alguma forma pleno, tivesse que ser a força construtiva de um Portugal primeiro, depois do mundo em que esse passado fosse reconquistado. Quer dizer, vamos pôr as coisas de outra maneira. Era como se houvesse dentro dos portugueses a ideia de que é possível ao homem redimir-se do pecado original. O que nos levaria a discutir que pecado original é esse, o que poderia trazer complicações, por agora, para essa ideia de que a primeira idade é a do Deus Filho, de Deus Pai, depois a de Deus Filho, depois a do Espírito Santo. De qualquer modo, o povo português se apaixonou por isso e aparece, juntamente com uma festa comemorativa na igreja, a festa que relembrava o aparecimento ou a bênção do Espírito Santo aos apóstolos reunidos juntamente com Maria, e ao mesmo tempo o povo português faz uma festa que não é uma festa comemorativa, é uma festa prospectiva para o futuro. É a festa em que os portugueses declaram como vai ser o tal mundo do Espírito Santo. Os portugueses sempre adoraram o concreto, entendem o abstrato, mas procuram traduzir imediatamente em concreto. Portanto, o que se tratava de saber não era que a pomba do Espírito Santo, a pomba da instabilidade na vida, do inesperado na vida do Espírito Santo, pairara sobre os apóstolos, tudo isso, e pairaria sobre todos os homens no mundo. Aquilo que se tratava propriamente de saber é como é que seria a vida desses homens, como é que ela se organizaria quando reinasse o Espírito Santo no tempo. E então, a festa deles tinha 3 pontos essenciais que a marcavam nitidamente. Primeiro ponto, o problema. Quem é que havia de governar o mundo na altura do Espírito Santo? Naturalmente, a resposta teológica seria o próprio Espírito Santo. Sim, o próprio Espírito Santo. Mas quem é que na Terra poderia representar mais perfeitamente o Espírito Santo nessa ordenação do mundo? E então o que o povo português fazia era pegar no menino, numa criança, levá-lo à igreja e coroá-lo na igreja. Ou o padre da igreja coroava o menino imperador do mundo. Naquela altura, naquele dia em que a festa se fazia, a idade do Cristo já estava ultrapassada para o povo português. O que havia era a idade do Espírito Santo. E o menino vinha a ser o imperador do mundo. Naturalmente surge para nós uma pergunta. O que é que os portugueses, ou a Isabel de Aragão, viam no menino para ele ser o imperador do mundo na idade do Espírito Santo? Nós podíamos dizer a inocência do menino. Simplesmente hoje, com a psicologia da infância, a respeito de inocência dos meninos, essa ideia está um pouco desacreditada. Então talvez possamos, porque a ideia nos interessa para o passado, como nos interessa no presente, como nos interessa para o futuro, procurar outra razão pela qual nós possamos continuar com a ideia de que o governo do menino seria ótimo para o mundo. Então, pode-se propor, acho que já o tenho proposto, a imaginação do menino. Uma das coisas que hoje nos pode surpreender é a capacidade de imaginar que tem o menino soluções para problemas que atrapalham os adultos, ou possibilidade de fazer perguntas para as quais as pessoas, mesmo as mais preparadas, dificilmente encontram respostas adequadas. Então a imaginação. Mas recentemente me surgiu outra ideia. Como se tratava dos franciscanos espirituais, quem sabe se estava rememorando a ideia que tinha acudido a São Francisco de volta da África de instituir a festa do presépio, de relembrar o nascimento de Jesus, pondo o menino deitado num berço, menino vivo ou qualquer representação do menino deitado num berço, mostrando ali o nascimento de Cristo. Então, podia-se voltar, exatamente porque o Joaquim de Fiore era abade beneditino, podia-se voltar a uma ideia do patriarca da ordem.
do São Bento. O São Bento pôs como uma das regras dos seus mosteiros que quando alguém batesse à porta, fosse quem fosse, por mais miserável, mais desprezível que se apresentasse, ele fosse recolhido no mosteiro e tratado como a mais augusta personalidade que jamais a Liga aparecerá. Porque, dizia ele, podia ser que fosse Cristo disfarçado. E agora, com o menino no presépio, pois também se podia pôr a mesma ideia. É como se fosse Cristo renascendo. Ou por uma ideia mais larga, que provavelmente entrou também no Espírito de São Francisco. É como se fosse o divino reapresentando-se ao mundo para que os homens entendessem o divino pela maneira por que ele se comportava. É possível, portanto, que os portugueses tivessem ido também por esse caminho verdadeiramente franciscano. Segundo ato da festa era que o menino, coroado imperador, ia à igreja, à cadeia da terra, à prisão local, abria as portas e soltava todos os presos que nela estavam. Na idade do Espírito Santo, diziam os portugueses, na idade plena do mundo, a cadeia só poderá lembrar aos homens como uma das monstruosidades que houve no passado, juntamente com outras, que fizeram sempre parte da campanha, da guerra, que a humanidade moveu e move contra as carências que a podem atingir. E para mostrar igualmente que nessa altura já os homens não poderiam apresentar como razão de muitos estarem na cadeia as dificuldades económicas do mundo, as pressões a que a economia que existiu a partir do tal pecado original. Porque creio bem que quando a Bíblia fala no pecado original, ela se está referindo ao pecado original que consistiu na passagem de homens que andavam pelo mundo em pequenos grupos, coletando os alimentos de que precisavam, sem de nenhuma maneira violar a natureza, sem a forçar a nada que não fosse natural, simplesmente com o desenvolvimento demográfico. Os alimentos que se podiam colher eram menos do que aqueles que os grupos já muito maiores precisavam para se alimentar. Então é aí que surgiu a ideia de alguém guardar uma árvore, por exemplo, uma árvore de frutos, guardar a árvore para poder multiplicar, para por primeiro os frutos chegassem para ele e para o grupo em que ele estava incluído, excluindo outros, e depois plantar mais árvores, de que ele fosse o dono, de que ele fosse o administrador, e que pudesse repartir segundo os seus interesses, especialmente segundo os seus interesses. É claro que na Bíblia o que aparece é o pecado original como sendo a utilização pela Eva, ou por ela e o demónio, ou por os três, juntamente com o Adão, o aproveitamento do fruto da árvore da sabedoria, que devia pertencer a toda a humanidade e que, portanto, não podia ser submetido ao poder de um só homem, ou de um pequeno grupo de homens, era de todos, e portanto não podia ser tocado. Que o pecado original consistisse em pegar num fruto que era de todos, e que só seria de todos, se nunca fosse consumido por ninguém, para um aproveitamento individual. Então o português provavelmente achava que antes desse pecado original, tinha havido uma situação no mundo de que ele talvez se lembrasse de uma forma inconsciente. Nós não temos bastante conhecimento de genética para saber se o DNA da genética tem ou não tem memória de tempos completamente ultrapassados. Não? E que, portanto, havia aí um acicate, havia aí um estímulo para o português poder avançar para o futuro, em que também não houvesse nenhuma espécie de pressão económica, em que os homens se vissem livres das deformações que podem sofrer por esse motivo, e seria por isso que os portugueses instituíram também na festa um ato que era o de um banquete gratuito
É evidente que o banquete não era gratuito. Alguém pagava, alguém fazia a despesa, coletividade ou indivíduos. Mas o que se queria mostrar era que as pessoas podiam passar, quem viesse por ali, consumir o que houvesse para ser consumido, sem pagar coisa nenhuma. Isto é, os portugueses declaravam então... Outra vez, o isto é tem que ser mais forte. O quê? O isto é tem que ser mais forte, que é o princípio. É? É. Bom, então isto é, os portugueses... Uma pausazinha. Os portugueses declaravam... Quando eu disser ação, diz Sim. 1, 2, 3 e começa. Isto é... Ação, então? Isto é ação. Isto é, os portugueses declaravam nessa festa, nesse programa de futuro, porque insistem que a festa era prospectiva, que quando viesse a idade do Espírito Santo, o mundo seria dirigido pelas qualidades inatas na criança, inatas, e que as qualidades que não fossem destruídas pela educação que se lhes desse, ou pelas pressões económicas que houvesse sobre ele, que portanto a vida cotidiana devia ser gratuita e que, sendo as crianças levadas a serem crianças grandes, em plena liberdade desse modo, e não havendo as pressões económicas sobre ninguém, deixaria de existir o crime, ou as prisões seriam apenas uma absurda e violenta recordação do passado. Então, nós hoje temos que ver 2 pontos relativamente a isto. Se isso se espalhou pelo mundo, se essa ideia dos portugueses foi ao mundo, é evidente. Começou assim que os portugueses navegaram, levaram o culto para as terras que iam descobrindo e que, por não haver oposição local, podiam ser teatro das festas se repetirem, os Açores, por exemplo, depois o Brasil, e quando houve imigração açoriana para outras terras, eis aí a razão da festa de San Diego, na Califórnia, ser a mais brilhante das festas que se faz quanto ao Espírito Santo. Mas temos um outro problema também. É que essas festas do Espírito Santo começam a diminuir e desaparecem de Portugal sem se chegar à primeira metade do século XVI. E então se pergunta naturalmente por que razão é que isso aconteceu. É que é nessa altura que se dá em Portugal e de uma maneira mais geral na Península aquilo que eu chamo a invasão da Europa. Mas da Europa? De que Europa? Daquela Europa que já estava formando bastante bem organizadamente o seu capitalismo, que, repito, aquilo que já tenho dito tantas vezes, era a única economia capaz de fazer avançar o mundo, até chegar ao ponto em que houvesse para se viver a ferramenta necessária para que todos os homens pudessem ter à sua volta um ambiente que lhes permitisse atingir o mais alto do seu próprio espírito. Por outro lado, e juntamente com esse capitalismo, a Europa trazia também um sentido de governo que não era o sentido de governo de Portugal. Assim como o capitalismo europeu vinha oposto à economia comunitarista de Portugal, ou até à economia dos comuneros espanhóis, assim também vinha da Europa uma moda de governo centralista autoritário, completamente diferente do governo de coordenação que tinha sido sempre de Portugal. Coordenação pelos reis, coordenação por monarcas de um conjunto de municípios que só podemos classificar plenamente de democráticos e republicanos. Por outro lado, a questão da educação. Ao passo que as crianças em Portugal, dentro dos tais princípios de deixar a criança crescer livremente, as crianças se educavam pela experiência. Havia poucas escolas e elas não eram frequentadas senão em casos muito excepcionais.
E quando se tem tanto medo em toda a parte do analfabetismo, é interessante lembrar que foram essas crianças analfabetas portuguesas que, crescendo depois, mas educadas no sentido de olhar bem o mundo, de escutar bem todos os seus ruídos, de absorver completamente todos os seus perfumes ou cheiros, que foi essa gente embarcada nos navios, que foi fixando o que ia descobrindo no mundo, o que ia vendo pela costa da África, junto da qual ia navegando, que foi acumulando toda aquela experiência e todo aquele conhecimento que, na volta à Europa, obrigou a pôr completamente de parte a física do Aristóteles e obrigou a nascer aquilo que se pode chamar a ciência moderna. E quanto à teologia, o que é que sucedeu? Havia nos portugueses essa teologia do Espírito Santo. Quanto a mim, a forma inicial de qualquer sentimento divino, ou de qualquer forma do divino, porque não podemos supor que os homens que percorriam em grupos fraternos, livres e alegres, a terra colhendo alimento, podia haver ideia de um Deus que lhes fosse legislador, vigilante e juiz e castigador se fosse necessário. E tendo eles uma vida que lhes parecia completamente natural, que houvesse também a ideia de um Deus consolador, que lhes vinha amenizar o que eles podiam sofrer na batalha contra carências que eles nunca travavam, porque nunca tinham carência. Essa ideia de um Deus legislador e essa ideia de um Deus consolador só pôde aparecer no mundo, efetivamente, quando se deixou de ser coletor de alimentos para se ser produtor de alimentos. Aí, imediatamente, se viu em muita sociedade a ideia de Deus dessa forma. Claro que cada povo, segundo a sua psicologia, segundo a sua maneira de ser, segundo o local do mundo em que vivia, segundo o que eram os ideais da sua vida, se comportou de uma ou de outra maneira. Nós podemos ver em todas as religiões, por exemplo, na religião judaica, na Bíblia, podemos ver em tradições orientais, podemos ver na Grécia, formas diferentes de entender o divino. Para a gente da Índia e para outra gente do Oriente, o divino devia ser, sobretudo, o repouso absoluto. O deitar-se numa confiança completa, procurando cada homem atingir o ser um nada, um vazio absoluto, para plenamente repousar num divino que eles viam como tendo por ideal, ou sendo idealmente também um vazio absoluto. Mas, por exemplo, os gregos olharam o divino de uma maneira completamente diferente, pela sua própria psicologia, pelas características da natureza da paisagem na Grécia. O que eles gostariam era de haver na Terra um bailado de vidas tão belo, tão variado, tão pleno, como havia no politeísmo que eles imaginaram. E coisa curiosa, assim que esse politeísmo passou para uma nação que era fundamentalmente jurista e militar, a dos romanos, logo o politeísmo mudou. Não há mais o alegre bailado e o variado bailado de deuses e de deusas. O que há é uma série de repartições públicas, de Estado organizado, de funções que cabem a este ou àquele Deus, num retrato perfeito do que eram os romanos na Terra. Para os portugueses, no entanto, havia essa saudade do Espírito Santo. Mas havia alguma coisa ainda que opunha a Europa a Portugal nesse ponto teológico. É que os portugueses apreciavam o Espírito Santo, além de tudo, porque era o aspecto divino do inesperado no mundo, do imprevisível. Em que os portugueses tinham um grande interesse, provavelmente porque dentro deles a força maior que sentiam era essa paixão pelo inesperado que lhes permitiria a eles mostrar toda a sua capacidade, todo o seu talento de dar as respostas improvisadas às perguntas em que ninguém tinha pensado. Mas agora a Europa se lançava, e por intermédio dos navios portugueses,
A Europa se lançava no empreendimento em que a paixão não devia ser pelo inesperado. Pelo inesperado havia a curiosidade, naturalmente, o que se ia descobrindo, o que se ia vendo. Mas o que interessava era prever tudo aquilo que pudesse dar segurança ao marinheiro, que já não pilotava uma caravela de descobrimento, mas ia pilotando naus, ia dirigindo naus, com bons porões, para levar mercadorias fabricadas no Ocidente, que pudessem ser trocadas pelas matérias-primas ou pela mão de obra que era preciso trazer da África ou do Oriente. Então começa uma pressão, até pelo envio de imagens que podíamos dizer de pensamento oficial. Começa a chegar a Portugal uma quantidade de imagens em que o divino é apresentado de uma forma inteiramente ortodoxa. Deus Pai, sentado no trono, como convinha ao Rei e ao Criador do Universo, segurando a cruz, em que gente incompreendida tinha crucificado seu Filho, o Cristo, e sobre o grupo a pomba do Espírito Santo, marcando a identidade da natureza do Pai com a natureza do Filho. Então, lentamente, todo esse culto foi sendo abatido, passou a ser nos locais em que ainda era permitido a ter muito mais de folclore que muitas vezes da religião, e até em certos aspectos, por exemplo, no Brasil, como os africanos aproveitavam muitas vezes as festas de culto e a boda gratuita, e o bodo gratuito para se embriagarem e fazerem uma série de desacatos, muitas vezes foi proibido que eles tomassem parte nas festas, ou foi limitado o acesso a elas das pessoas que eram capazes de se comportar com mais decência nessa festividade. Simplesmente ficou sempre no povo português essa ideia de um futuro que ia assentar na natureza que eles sentiam em si próprios e que provavelmente estendiam também a todos os homens. Talvez compreendessem que era por razões de batalha, por estratégia, pelas necessidades postas para tal guerra às carências, que era preciso abandonar um certo número de coisas, submeter-se a um certo número de limitações, para que chegasse ao fim essa era de fabricar o mundo, em que todo o homem tinha de servir, tinha que ser disciplinado, para que um dia se chegasse a uma coletividade, em que a obrigação fundamental de cada homem era ser aquilo que era, aquilo que tinha nascido, marcando a sua individualidade, marcando a sua especificidade inteiramente no mundo. Então, curiosamente, aparece aqui um problema que depois surge nos Lusíadas também. E é o problema das ligações íntimas dessa gente portuguesa com outros tão distantes como são aqueles chineses que foram ao mesmo tempo do Confúcio e de Lao Tzu. Do culto da virtude, podemos talvez dizer que esse é o fundamental do pensamento de Confúcio. E depois com o Lao Tzu e o taoísmo, da ideia de que o importante para o mundo é que um dia os homens possam ser aquilo que realmente são, sem se submeterem a nenhuma espécie de deformação. E coisa curiosa, se eu falo nos Lusíadas é exatamente como parece, que Camões achou que a construção de Portugal e depois a navegação até se chegar ao Oriente, ao esse primeiro ponto do Oriente que foi Calicut, que não se podia ter feito nada disso sem o culto da virtude. Quase diria o seguinte: Camões seria confucionista se eu aceitasse que era por causa da sua estada para os lados do Oriente que ele tinha tido conhecimento da doutrina e tinha dito ele próprio, coisa curiosa, como os portugueses do lado de lá sentiram a mesma coisa que sentiu o Confúcio do lado de cá, que não se pode atingir um empreendimento que se tem em vista senão pelo culto da virtude em todos os seus aspectos, pela lealdade ao compromisso,
pela obediência a quem manda, etc. Mas logo que essa empresa está concluída, logo que os marinheiros voltam com a consciência de que fizeram tudo o que havia a fazer, todo o tal culto da virtude, para se poder alcançar a Índia, Camões os põe numa outra coletividade, em que eles não têm que ser mais nada senão o que são, e que nos dias desaparecem com a designação dada por seus leitores de A Ilha dos Amores. Ali os marinheiros que desembarcam deixam de ser marinheiros. São apenas as pessoas que nasceram com toda a sua plenitude humana e se revelam apaixonados por tudo quanto é fenómeno. Mas, curiosamente, Camões avança com alguma coisa que os gregos não descobriram. Os gregos sentiram também que eles, pelo amor que tinham à vida, eram gente presa do fenómeno. Mas quem é preso do fenómeno, quem está apaixonado por essa maneira pelo fenómeno, está preso pelo tempo e pelo espaço, que é exatamente o domínio do fenómeno. Mas Camões disse, sem o dizer, os gregos não descobriram como é que isso pode ser ultrapassado. E na Ilha dos Amores, os portugueses ultrapassam, livram-se dessa prisão. Sabemos todos muito bem que os portugueses aprendem na Ilha dos Amores que podem saber o futuro e que podem estar também livres do espaço. Podem saber o futuro quando uma deusa lhes vem dizer como vai ser Portugal. Sentem-se livres do espaço quando a mesma deusa lhes mostra ao longe toda a máquina do mundo, fora da qual não existe nenhuma espécie de espaço. Então o que é que ele diz? Como remédio aos gregos, diz o seguinte: os gregos pensaram, parece que todas as ideias que têm são fabricadas pela própria cabeça. Nunca lhes surgiu a ideia, talvez, de que as ideias talvez pairem no mundo e entram na cabeça das pessoas quando elas deixam de ter tanta credibilidade em si próprias, quando elas põem em dúvida que seus cérebros sejam tão poderosos que podem fabricar essas ideias, e aceita que elas pairam. E como às vezes eu digo, até cheguem à ideia de que é bom não pensar muito pela própria cabeça, estar disponível para que entrem nela as ideias que andam à volta, que podem ser muito mais interessantes, muito mais plenas, muito mais amplas do que aquelas que podemos fabricar com o nosso próprio conteúdo dos crânios. Então talvez pudéssemos ter a ideia de que nesta gente portuguesa existem as duas maneiras de ser nítidas, não é? Disciplina absoluta, obediências completas, culto total da virtude, enquanto tem que atingir um determinado fim da empresa, que no nosso tempo é fazermos que o capitalismo em que vivemos de tal maneira se desenvolva que nos dê a possibilidade de depois descobrirmos esse calicute novo de ser a vida gratuita, como pensaram os portugueses e acreditaram os portugueses do século XIII, nós possamos abandonar-nos à ideia de ser nosso único dever, de sermos na vida aquilo que realmente somos quando nascemos. Por outro lado, é extremamente interessante quanto ao presente vermos se estamos mais perto ou não desse ideal dos homens do século XIII. Se os 600 anos que nos separam deles já nos dão garantias que com uma multiplicação maior ou menor desses 600 anos para diante de nós, possamos atingir aquele fim que eles tiveram como ideal. Que nos libertemos da ideia de que o divino é para mandar em nós, é para nos limitar. E tem que ser assim. Enquanto estamos na guerra, exatamente como o oficial comandante tem que se limitar com a disciplina aquilo que os soldados naturalmente faziam e fariam se ele os deixasse em plena vontade própria. Por outro lado, é importante que se tenha também a ideia de que o ideal não é ficar continuamente nisso.
não é ir para diante no mesmo tipo de economia, mas que o ideal de todo homem economista verdadeiramente dentro deve ser o de que essa economia acabe por desaparecer do mundo. Está esse negócio a piscar. Está a buscar, está. Tá? Tá? Se quiser. Só um bocadinho. Só um Deixa eu bocadinho. estabilizar. Deixa eu estabilizar. Pode tirar a ação. Ação. Então o que me parece interessante fazer é pegar em cada um dos atos da festa e examinar se nesse setor estamos mais adiantados que os homens do século XIII ou não, e se estamos, portanto, com possibilidade de ter maior animação para que cheguemos no futuro, se não na totalidade, pelo menos muito perto daquilo que foi o ideal dele. Reparemos no que sucede com os meninos. Hoje já se está a atender a uma circunstância extremamente interessante no mundo, a de que será preciso, para realizar a mesma produção que temos hoje, ou uma produção ainda maior, que será preciso muito menos quantidade de mão de obra humana. Isto é, que haverá muita gente que tem em sua frente o tempo livre. Digo propositadamente o tempo livre para não dizer que se trata de desemprego, porque na realidade, quando nós dizemos que há pessoas desempregadas, apenas estamos bom, é que perturba muito ver com a máquina e tudo isso, não é? Apenas estamos Agora sim. a usar uma linguagem antiquada e que já não reflete a realidade. Um homem está desempregado, só se pode dizer desempregado quando ainda existe o emprego e ele não está colocado nesse emprego. Mas o que acontece hoje é que uma quantidade enorme de coisas se pode fabricar sem que homens apareçam nesse processo. Inteiramente o fabrico entrega às máquinas. Então muita criança, costumo eu dizer, já nasce reformada. Já não vai ter por diante essa necessidade de trabalhar. Então o que é preciso, na escolaridade que ela tiver, não é dar-lhe aquelas técnicas que levavam a ser um bom soldado de profissão. O que é preciso é que ela adquira meios de expressão daquilo que é a sua própria criatividade. Digo, com exagero ou sem exagero, que toda a pessoa que nasce é poeta. Vem para fazer uma criação de alguma coisa que ainda não existe no mundo, em qualquer campo que seja, e se costuma pensar sobretudo no campo da poesia, pode-se aplicar ao campo de qualquer arte, ou de qualquer ciência, ou de qualquer outra espécie de atividade. É preciso que o poeta não seja preocupado nunca, não seja limitado nunca com as limitações, com as prisões que há quanto à inclusão de sua própria poesia. E, sobretudo, termos como ideal que aquele que nasceu poeta, disto, daquilo ou daquele outro, não se mostre como poeta no que deixou criado. Seja ele próprio o poema que vem da sua criatividade. E temos em Portugal um exemplo extraordinário, que é o de Fernando Pessoa. Toda a gente é capaz de caracterizar o Alberto Caeiro, ou o Ricardo Reis, ou o Álvaro de Campos, ou qualquer das muitas personalidades em que pensou Fernando Pessoa. E é capaz de dizer que grande parte dos poemas de Pessoa é do melhor que existe na poesia portuguesa. Mas ele fez outro poema mais extraordinário. Foi o ser ele próprio. O poema mais difícil de definir na obra de Fernando Pessoa é o próprio Fernando Pessoa. Ninguém é capaz de imaginar que personalidades novas apareceriam se ele não tivesse morrido de fome, porque foi de facto o que sucedeu, se não tivesse morrido de fome na idade em que faleceu e na altura em que desapareceu da vida. Ele cuidou fundamentalmente de ser ele o poema e por isso se sacrificou
perante as necessidades da vida que levam os outros homens a transformar-se no que não são e no que não deviam ser, ele se dedicou completamente àquele poema que foi a existência dele próprio. Então, já hoje começa a haver em todas as escolas a ideia de que se deve dar ao aluno meio de expressão na poesia, na pintura, na ciência, no pensamento filosófico, na mística, no que for, os meios de expressão necessários para que ele possa plenamente ser aquilo que é. Por outro lado, é evidente que já hoje muita gente pode viver não trabalhando no tempo livre. Quando uma economia está bem organizada e há os recursos suficientes no país em que se vive, todo o chamado desempregado, todo o homem do tempo livre, todo esse que participa da aurora do tempo livre, tem ao seu dispor os meios necessários para viver a sua vida cotidiana. E se ele, por vezes, desaparece da vida mais rapidamente do que devia desaparecer, é porque a escolaridade que lhe deram quando ele era criança e quando jovem não foi a bastante para ele poder afrontar o tempo livre. O homem vai descobrir que o tempo livre, se não há nele nenhuma ocupação, é um destruidor fatal e completo. E aí é que se tem que distinguir aquilo que é trabalho daquilo que é ocupação. É a ocupação aquilo que nasce de dentro da pessoa como sua expressão. É trabalho aquilo que ele é obrigado a fazer como soldado do exército de produção que ainda existe e que vai existir ainda durante muito tempo. Mas quando já aparece essa gratuitidade de vida para tanto, quando ela pode e vai aumentar nesse sentido, é evidente que a visão que podemos ter de futuro é de que um dia os homens terão tempo livre. E as pessoas perguntarão assim, mas ninguém trabalha? Não, porque o tempo livre dará exatamente para aparecer alguns poetas que já se revelaram no passado e que são capazes de procurar ocupações que para os outros representariam trabalho e para eles não. Representam o formulato da própria poesia. Já houve há muito exemplo de pessoa que, não tendo nenhuma obrigação de trabalhar, no entanto passa as suas horas de atividade fazendo alguma coisa que para outros é trabalho, na medida em que são obrigados a executar essa tarefa. Por outro lado, também houve há muito exemplo de pessoa que é capaz, por gosto, por vocação íntima, de substituir outra pessoa no trabalho que para ele seria uma obrigação e uma obrigação que o prejudicava. E para ela não. Para ela é uma revelação do prazer que lhe dá sentir o poema emanando de si próprio. Dou sempre o exemplo de todos aqueles que, sem serem obrigados a isso, iam viver em comunidade de leprosos, arriscados a apanhar a doença, para não obrigar a ir para lá aqueles que só iriam fazer uma coisa dessas, por obrigação ou por necessidade de viver. Estamos, portanto, caminhando para situações em que essas coisas podem existir mais à larga. E agora vem talvez uma reflexão final que é preciso pôr clara. É que se foram os portugueses os únicos homens que eu conheço que tiveram essa ideia da festa do Espírito Santo, de pensar toda essa futurologia, quem sabe? Se uma grande obrigação que pesa sobre nós não é de fazer que o Portugal atual, o Portugal do presente, atinja o mais possível nesses domínios para estar bem preparado para ser ele a continuar Portugal para o futuro e mais alguma coisa. A ser ele, digamos, o missionário no mundo dessa ideia de que o fundamental é aproveitarmos tudo aquilo que é disciplina, que é obrigação, que é, volto à expressão, confucianismo, nessa nossa maneira de economia e de vida, para chegarmos rapidamente, o mais rapidamente possível, ao fim dessa tarefa e pularmos para outra dimensão, de só termos como dimensão aquilo que nós próprios somos e somos capazes de ser. E talvez outra reflexão.
Assim como se sabe que as galáxias no universo se afastam umas das outras a maior velocidade, quanto mais distantes vão, aumenta a velocidade com a distância. Às vezes podemos pensar, se aquela rapidez de acontecimentos que as pessoas estão atualmente notando no mundo não é alguma coisa de semelhante. Se à medida que a história humana vai caminhando para um futuro que nem podemos pensar qual seja, se esse avanço para o futuro não vai tendo uma velocidade cada vez maior. E se quando muita gente está pensando, diante de acontecimentos recentes, em soluções que são conversa barata e só serviriam para coisas inteiramente ultrapassadas, se não é pena que eles não tenham conhecimento dessas ideias dos portugueses, para verem que têm que ser muito mais audaciosos e aproveitar tudo aquilo que surge como alguma coisa que os atrapalha na sua reflexão e no seu programa de vida, não têm que aproveitar isso para montar a cavalo mais rápido ainda e atingirem o tal ideal que os portugueses queriam atingir. Ideal na vida, ideal na criança, ideal no gratuito do cotidiano, ideal em não termos mais essa coisa monstruosa que é uma prisão, e ideal, sobretudo ainda, no plano do pensamento puro. No plano, para quem quiser, da metafísica, ou para quem quiser, da teologia. Se não temos que ver no divino, em que cada povo, segundo as suas funções e sua psicologia, foi modelando a sua própria religião, se não temos que ver nesse divino, a que os portugueses chamaram o Espírito Santo, não temos que ver nisso o ponto fundamental, o alicerce de todas as religiões do mundo. E se não temos que pensar que são elas todas irmãs, que são todas elas formas de culto diferente de um mesmo divino, exatamente como as línguas que existem no mundo, são todas elas, na sua variedade, a expressão de uma natureza humana que não quer perder a capacidade de se revelar aos outros e de refletir naturalmente sobre si própria. Então os portugueses não só teriam tido esse ideal de que os homens vivessem uma vida completamente livre, mas fizessem mais alguma coisa que tantas vezes falha, que amassem o diverso como sendo a expressão daquilo que é uno em cada um. Hoje, quando alguém diz que ama alguma coisa ou alguém, realmente está como que a ver-se ao espelho. Está a amar ou a pensar amar alguma coisa que é semelhante a ele. Ao passo que essa ideia portuguesa poria como fundamental que amar o diferente e o vendo como um aspecto do uno é que é realmente a mais alta expressão de amor. O que, curiosamente, iria ao encontro do que diz tanta religião, ou que dizem tantos daqueles a que se chama ateu, porque não tem a sua divindade num aspecto personalizado ou bem marcado, e até o põem como se fosse um nada absoluto. Se realmente não há que marchar para isso, ao encontro de um pensador que foi mais poeta do que pensador, ao encontro do Platão, que achavam que aquilo que seria o fim de toda a vida era amar a beleza geral, pelo aproveitamento amoroso de tudo quanto é uma beleza particular. Se acabou lá a coça. Agora Se acabou lá a coça. daquele lado. Diga. Não, agora há 3 ou 4 perguntas que eu quero fazer. Diga. Mas que vamos, quanto tempo é que temos nesta cassete ainda? Começou? Action. A gente pode ver. 1, 2, 3. Falei há pouco no Fernando Pessoa e no poema que era o Fernando Pessoa. São duas coisas distintas. O Fernando Pessoa era um homem ao qual o alfaiate podia tirar as medidas para fazer um casaco com umas calças. Mas o poema que era o Fernando Pessoa, não há jeito de tomar medidas nenhumas. Não há previsão nenhuma, como eu disse, daquilo que faria o Fernando Pessoa uma hora depois de ter falecido, se não tivesse falecido. Que ideia que lhe teria surgido na cabeça. Então, vamos à física atual e a dizer para a física atual o que existe de fundamental no mundo
é aquilo que ele chama o universo incriado, eterno, que existe agora, que nunca acabará e no qual, acrescento eu, podemos distinguir uma coisa distinta do universo e que é o mundo. O universo é o geral de tudo, incriado, eterno e nunca perecendo. E o mundo, que é uma palavra que nós hoje usamos como substantivo, mas que é na realidade um adjetivo, significa límpido, que se entende, transparente, como tantas vezes se diz na política ou na economia. O mundo é aquela parte do universo que a criatura que nele vive entende. Nós temos, portanto, o mundo, o nosso mundo. O mundo é, portanto, a parte do universo que é para nós límpida, que nós entendemos. Podendo haver outras partes do universo que são inteiramente desconhecidas para nós, impossíveis de conhecer, e que são para outros seres que os entendam, também inteiramente transparentes, inteiramente límpidas. Até é curioso que Camões usou a palavra mundo como adjetivo para se referir às almas boas que não têm nenhuma deformação e nenhuma mancha, que são límpidas, que são puras e que poderão ascender ao paraíso. Não é? São as tais mundas almas de que ele fala. Muito bem. Então esse universo pode ser ao mesmo tempo, e este é que é o ponto importante, esse universo físico pode ser ao mesmo tempo o poema e o poeta, ele próprio. E então, se a pessoa está tentando medir, tentando prever um acontecimento por meio da matemática, que é a verdadeira linguagem da ciência, ele está como o alfaiate do Fernando Pessoa, tomando as medidas para o casaco que tem que ajeitar. Mas, se a pessoa está atendendo ao poema feito pelo próprio poeta, que é o universo, ele aí está num sentido completamente diferente, não está medindo coisa nenhuma, não está aplicando nenhuma espécie de matemática, está exatamente quando nós lemos o poema que é Fernando Pessoa, não estou a falar nos poemas que Fernando Pessoa escreveu, estou a falar no próprio poema que era Fernando Pessoa. Nós não medimos coisa nenhuma, não somos o alfaiate nessa coisa. Nós o que estamos é a tentar o mais possível unir-nos a esse poema que era o Fernando Pessoa, como os santos nas várias religiões que há, fazem todo o possível para se unirem àquilo que eles consideram o divino na sua religião, ou com as suas limitações, ou com as suas plenitudes, conforme o caso de cada um. Creio, portanto, que o que nos aparece é que há alguma coisa que é fundamental em toda a vida, em todo o universo, em todo o mundo, em tudo quanto existe, que uns podem ver fundamentalmente sob o aspecto da física, ligado à matemática, e outros podem ver pela intuição, pelo sentimento religioso, pelas capacidades metafísicas, por todas aquelas coisas que fogem à medição da matemática e das equações. E quando pessoas falam no Heisenberg, se devem exatamente lembrar do princípio da incerteza, e como nele as duas coisas estão juntas. Há poemas que podemos medir, sim, os feitos, por exemplo, por Fernando Pessoa. E há poemas que fogem à matemática. Há alguma coisa de que não sabemos nada e que surge como uma surpresa no fenómeno, quando nós contávamos que ia acontecer isto ou aquilo e acontece uma coisa diferente do que estava previsto na matemática. Ainda com mais um ingrediente, é que não há fenómeno nenhum que entre na física que não seja fruto de observação humana. E, portanto, toda a interferência da própria natureza da pessoa que observa o fenómeno no fenómeno. Nunca vemos fenómenos puros. Todo o fenómeno que nós observamos e que descrevemos para os amigos, exceto quando é matemática pura, nunca é um fenómeno.
é uma autobiografia nossa. É uma confissão daquilo que nós somos e que vemos tal coisa desta ou daquela maneira diferente de outra. Agora podes estar. Bom, eu não sei nada dessas coisas das informáticas, mas a ideia que tenho é que o fundamental daquilo é que num circuito, a certo momento, se diz sim ou não. Que o fundamental é isso. Uma resposta sim, uma resposta não. Isto é, se olharmos o universo, o existir, ou o ser vazio, o vazio desse existir, o contraposto desse existir, e que, portanto, são as duas coisas fundamentais no mundo, e que o mundo hoje procura juntar. Até agora o sim tem sido dito pelo Ocidente e o zero tem sido apregoado pelo Oriente. Quando começa a aparecer gente que se declara, por exemplo, cristã e budista, já supondo que para o Buda, coisa que conhecemos mal, o que existia era o zero absoluto. Se essa gente pensa isso, está a ponto de fundir numa unidade o sim e o não. Para nós, na nossa fala humana é muito simples. Sim e não são duas atitudes humanas. São duas palavras que nós empregamos. Mas quando pulamos para o lado disso tudo, sim e não são perceber que alguma coisa, ou que as coisas todas, ao mesmo tempo existem e não existem. Estamos aqui. Todos nós temos a ideia de que estamos existindo numa coordenação de vozes e de esforços e de gestos, etc. Nenhum de nós pode ter uma certeza absoluta, comunicável aos outros por um instrumento matemático, de que um de nós não está sonhando tudo isto. Ou ainda outra coisa, que não há qualquer sonhador, a deusa do Camões, de que nós nem temos ideia, que nos está sonhando a todos nós. O que derruba completamente, ao que me parece, a filosofia do nosso amigo Descartes. Quando ele põe como princípio de tudo, eu penso, logo existe. Que prova tem ele de que pensa? Que prova tem ele de que não está apenas sendo pensado como um ser com pensamento? Não tenho nenhuma certeza. Ele o que podia dizer é, pensa-se. Logo, alguma coisa existe. E daí não podia passar. E o que eu suponho é que o Platão entendeu como poeta que tinha que passar para além disso. Que não podia apenas ser o poeta e dizer existe-se, mas que tinha que ser o poema dizendo e existir-se é fundamentalmente amar. É o resumo da filosofia do Platão, segundo me parece. Ao passo que o nosso amigo Aristóteles parou como filósofo, como pensador exato, não quer dizer que como observador físico o coitado nunca foi, mas como pensador de metafísica, quando disse alguma coisa existe. E eu ainda acrescentaria, se é que existe. E daí a coisa por terminada. Mas afinal de contas, o que é que esta coisa toda, enfim, Eu só digo que outro dia, exatamente na Covilhã, se levantou essa história. Porque veio alguém perguntar-me se a religião tinha tido influência nos descobrimentos portugueses. E eu comecei a perguntar a ele o que é que ele entendia por religião. Ao fim de se discutir o assunto, verificou-se que talvez se pudesse dizer que um sujeito é religioso quando tem como verdade, vívidas, alguma coisa que ele próprio está vivendo, aquilo de que não pode dar uma prova matemática. E que se religião é isso, então um ateu que também não pode dar uma prova matemática de que não existe o Deus daqueles que pensam que existe Deus, é também um homem religioso. Portanto, que a religião é alguma coisa que não tem uma necessidade de prova, mas que é o próprio espírito da pessoa, a própria alma, sendo. Sem necessidade nenhuma de prova matemática para coisa nenhuma. É um ser total e completo. E depois podemos pôr outras questões. Porquê que houve, e há aquela polémica
das origens da geometria. Os sujeitos que acham que a geometria vem da necessidade que havia depois das cheias do Nilo de tornar a medir as terras para restabelecer a propriedade de cada um. E aqueles que acham que o sujeito, quando fazia isso, estava medindo, antes de medir. Que medir é comparar uma grandeza com outra grandeza. E que, portanto, comparar a grandeza com outra grandeza é uma coisa que não precisa parar das cheias do Nilo, que é alguma coisa que está dentro do homem, que vem com ele, que nasce com ele. O que leva logo à outra ideia do nosso amigo Platão, de que há um céu das ideias, de onde o homem provém, trazendo as ideias de lá. E nesse céu das ideias, uma das ideias que havia seria a ideia de dimensão, por exemplo. O homem já nasce com a ideia de dimensão, que trouxe do céu das ideias, e que aplica depois à experiência da Terra. A física é o aplicar àquilo que nos aparece como concreto, de ideias inconcretas, de que não se sabe a origem e que nascem com o próprio homem. Mas diga-me uma coisa, acha que o homem precisa de uma religião para viver? Isso, meu caro amigo, depende do apetite. Depende do apetite de cada um, como um sujeito chega ao restaurante e prefere aquela comida a outra comida. É a maneira de ser da pessoa. Há pessoas que não precisam de religião nenhuma para viver e vivem numa religião porque não têm prova nenhuma de que não precisam de ter uma religião. O problema está em ter-se uma prova de alguma coisa ou não ter. Não? Fundamentalmente isso. Se a pessoa exige a prova de tudo, então ele tem que chegar a uma certa altura em que tem que dizer de tal coisa, eu não tenho a prova. Então se alguém propuser que ser religioso é não apresentar a prova daquilo que acha que existe e em que ele crê, essa pessoa é religiosa. Se eu medi a queda de um grave e a coisa deu sempre certa, eu não sou religioso, tenho a prova disso, fiz várias experiências. Agora começa a haver uma complicação, é que parece que a queda dos graves já não está aparecendo da mesma maneira que aparecia. Ou porque há uma matemática mais fina, ou porque há medições mais exatas, parece que a pedra não chega ao chão exatamente no momento em que devia chegar. Que se demora um pouquinho, como se do outro lado houvesse uma repulsa à aceitação daquela coisa que vem de fora. Então isso está tão complicado que o melhor vai ser aquele ficar no que é física de hoje, que prevê um fenómeno, vai dar-se tal coisa. O que sucedeu há pouco tempo, quando explodiu uma estrela no hemisfério sul, pois a estrela explodiu e deu a porção de coisas que já se sabia que ia dar. E de repente apareceu qualquer particularidade que nunca se tinha visto. E não tinha sido previsto, porque não havia experiência disso. Então o que parece que é? Parece, e eu isso acrescento audaciosamente ao saber dos físicos, que o universo é incriado, porém é criador. Então se o universo é incriado e criador, se o universo é um poeta que faz poemas e que é ele próprio um poema, então aí muita outra coisa teria que ser revista, por exemplo, o próprio darwinismo, a própria ideia de evolução, etc. O que pode haver é uma criação contínua. E é muito curioso que já há gente teológica, teólogos, que explicam a multiplicação dos pães nas bodas evangélicas, explica como sendo não a multiplicação dos pães, não era cada pão que se partia ao meio, o que acontecia é que estavam sempre criados pães. E portanto, quando nós vemos hoje um corte numa estrada com os vários níveis de terreno e as várias espécies botânicas ou zoológicas distribuídas por ele, podemos dispensar completamente que houve evolução de um lado para o outro, mas que houve criações contínuas, ao mesmo tempo de um certo tipo de terreno com mais ou menos sal, com mais ou menos certo elemento químico, com mais ou menos tendo havido ali uma certa atmosfera que o influenciou, mas que houve de cada vez uma criação, uma tal criação dos pães nas bodas de Canaã. E o Espírito Santo, não é isto? Diga? E o Espírito Santo, não é isto? O Espírito Santo seria aquela coisa misteriosa que existe no mundo, a que o físico chama onda, ou particular,
e a que o não físico chama o divino, o poético, o espiritual, todas essas frases que se usam, seria aquele bafo criador, Espírito Santo. Espírito quer dizer bafo, e santo quer dizer reconhecido. Nada mais. Um bafo reconhecido. Sim, há o bafo, há a criação. E se dissesse, quando um homem faz um poema, põe lá todo o palavreado que é conhecido, mas há uma certa maneira de pôr as coisas em que nunca ninguém tinha pensado. E ali é o seu espírito criador. Então, no fenómeno, na explosão da tal estrela, houve tudo o que já era conhecido, e de repente o poeta, que é o universo, põe lá mais uma coisinha para dar uma certa graça, que surpreendeu toda a gente, agora entra na experiência. Quando ele vai repetir a sua poesia, provavelmente já não põe aquilo, põe outra coisa para espantar o observador e dar razão ao tal homem, ao tal nosso Heisenberg, do princípio da incerteza nas coisas. Quer dizer, o mundo está caminhando para aquilo, de se terem todas as certezas casadas com todas as dúvidas. Vamos ver que descendência é que sai daí, não é? Exatamente. Isso é que... Não, Tem tromba. Por acaso começou. Tem tromba. É o que nós podemos dizer. Lá porque é que tem tromba, eu não sei. E acho que nenhum zoólogo sabe porque é que aqueles bichos tão esquisitos apareceram com a tromba. Há um bocado Pronto, eu odeio a palavra chauvinista porque não Sim. Há ou não há? Eu não creio que haja, sabe? Eu não me sinto chauvinista, não é? Pode ser que seja, mas realmente não me sinto. O que sinto é que todo aquele sujeito que me aparece na vida com ideias diferentes do português me parece pouco interessado no mundo e pouco interessante para o mundo, não é? E que vejo esses cavalheiros virem lá desde o princípio fazendo umas coisas tão incríveis de que há provas, meu amigo. Quer dizer, não há nenhum país como Portugal. É chauvinista um sujeito dizer que todos os países têm mudado de fronteiras e que o nosso amigo continua com um pequeno arranjo que houve por causa do vizinho, quanto a este pontinho, aquele pontinho, não é? Mas que continua com as fronteiras. País único no mundo. Tudo mudou. Este diabo deste país não muda. Não é assim? E que depois houve todas aquelas ideias de como era o oceano, como era a geografia, o oceano e tal. E o que é que aconteceu? Aconteceu que foram os portugueses que deram ao mundo o mar de que o mundo não tem jeito de se desfazer. Então os cavalheiros fabricaram o país, não podia ser, mas fizeram, o único. Depois fabricaram o mar que não havia e os tipos fizeram e não houve outro jeito senão aceitá-lo, não é? E por outro lado ainda há o projeto do futuro. Alguém está pensando no mundo como pensaram os portugueses, com essa amplitude? Coisa nenhuma. Quando a gente agora vê ridiculamente o Mitterrand juntar uma porção de gente delegado disto e daquilo para saber porque é que o muro foi abaixo e outras coisas assim, não é? Ele não está tendo nenhuma ideia de alguma coisa de semelhante dentro dele quanto o que o tal analfabeto português entendia. É porque o mundo não tem que ter muros. Temos que ter muros para as coisas que vamos fazendo no mundo até termos o nosso capitalismo, essa civilização em que estamos, etc., perfeito. E depois pronto, acabou-se essa coisa. O muro teve a sua função numa certa altura, cair foi outra espécie de função, e agora o que os portugueses têm que dizer, o mais pacificamente que puderem e o mais teimosamente que puderem, é que o mundo tem que ser aquilo que eles querem que seja. Quando agora começa a aparecer a ideia de que, com uma nova Europa que vai fazer, com a Alemanha, com o leste, com isso, com esses interesses todos, que vai começar a ir para a Bulgária, e para as Hungrias, e para as Polónias, essa coisa, o dinheiro que vinha para Portugal. E que Portugal vai ser um pobrezinho, uma ilhota aqui nesta Europa, pobrezinho e tal, sem o tal dinheiro, felizmente, porque o dinheiro que vinha da Europa era só para fazer os portugueses europeus. Não queremos para nada dessa porcaria de ser europeu. Queremos é que repetir aos europeus que não vão ter outro remédio senão submeter-se ao que é cultura portuguesa e fabricar um mundo que não tenha pressões económicas,
e que as crianças estejam livres e que não haja para ninguém prisões. Os portugueses abriam aquela prisão que tem grades e cadeados nas portas. Nós temos a obrigação de abrir outras prisões, por exemplo, as prisões que têm não grades, mas artigos nos códigos. Ou aquelas prisões que nos meteram dentro de nós para nos comportarmos como bons soldados. O português diz, é preciso ser soldado enquanto há guerra. Mas quando acabar a guerra, desmobiliza as tropas e cada um que dance como lhe apetece, inteiramente à vontade, que é o que tem sucedido no fim de todas as guerras. Vamos acabar com a guerra quanto às carências, então vamos lá. E deixe cada um ser plenamente o civil que era e é, antes de o fazerem soldado, na guerra, quanto a não haver isto e não haver aquilo. Quanto à guerra de não haver bastante fruta para toda a gente. Puta aí. Agora vai aparecer fruta para toda a gente. E é nisso que nos temos que aplicar. Temos que pensar no mundo, mas é bom aplicar também a pensar em Portugal. Onde vê se todos os portugueses têm fruta a de comer, e a fruta de saber, e a fruta de ter saúde. Com o tal ideal de que todo o português coma o que quer, quando lhe apetece, quando lhe apeteça, que tenha curiosidade, que sejam satisfeitas e que todos os médicos lutem por fechar os consultórios, para que realmente triunfe a de saúde e não estejamos sempre ocupados com as doenças, que é uma grandíssima maçada. Ok. Eu fiz-lhe a pergunta e o professor responde, eu acredito na imortalidade, mas para ali. E acredito na imortalidade do universo dos físicos e acredito na imortalidade do universo que não é dos físicos, porque me parecem que os dois são dois aspectos, duas faces de alguma coisa fundamental que eu não consigo definir porque não há linguagem que defina. E a desintegração do corpo tem a ver, como dizia Alberto Russell, com o desaparecimento da alma. Aquilo que o professor disse há bocadinho, a química continua. Não. Eu acho que o que acontece quando o corpo se corrompe, a química continua. Mas como é uma química diferente, não há as expressões que havia quando a química era outra. Exatamente como acontece em qualquer espécie de química. Já houve uma vez na televisão, um cidadão que me estava interrogando, o resto é um homem muito bom, muito inteligente e muito capaz, e me disse, o que é que o senhor pensa da morte? Não penso nada, porque nunca morri. Não tenho nada que me pronunciar sobre esse assunto. Deixa-me morrer, porque depois se houver alguma coisa e eu puder dizer, eu comunico para você. Sou seu amigo, porque é que não é de comunicar? Não é? Não é nada, não é? Não há mais nada a fazer, acho eu, não é? Agora, quando uma pessoa morre, a gente lamenta o quê? Ele ter morrido ou estar ausente? Faltar-nos aquele poema que havia no mundo que era a existência dele. Claro, o amigo que morreu. Pronto, não é? Mas há gente que morreu e que continua para mim inteiramente viva. Sucedeu comigo um episódio com o Teixeira Rego. O Teixeira Rego foi meu professor no Porto, sabe? Era um homem realmente extraordinário. Em toda a vida dele, da maneira de ser dele, só conto que na altura em que eu fui ser aluno dele, tinham-se formado, pouco antes, no Porto, duas instituições, a Faculdade de Letras e o Instituto Superior de Comércio. E os amigos de Teixeira Rego, que queriam arranjar um emprego para ele, ficaram hesitantes se ele ia ensinar na Faculdade de Letras gramática comparativa de várias línguas ou se ia ensinar no Instituto Superior de Comércio matemáticas gerais. Felizmente para mim o tipo foi ensinar gramática comparativa de línguas na Faculdade de Letras e foi onde ele foi bom mestre. Sempre interessado por todas as coisas interessantes que poderia haver no mundo. E demos-nos sempre maravilhosamente bem. Ele sempre muito atrapalhado por dar aulas, porque não era ator, não se entendia naquela coisa de dar aulas, fugia o mais depressa que podia dar aula para ir para a livraria Lelo, onde se ia conversar com ele, e então o homem ali estava inteiramente à vontade. A certa altura, já depois de formado, licenciado, doutorado, não sei o quê, o governo português, na altura ainda era carinhoso comigo, deu uma bolsa para eu ir para fora, eu fui para fora, ver como era a França, foi ótimo ter a bolsa para nunca mais ir lá à França.
mas andei por lá, vi aquela coisa toda, Sorbonne, Collège de França, etc., toda essa história, e não escrevi para o Teixeira Reis, não me lembrou, estava tanto com ele que essa coisa de escrever não é nada. Um dia, por um amigo soube, que o Teixeira Reis se tinha queixado disso. E eu, assim que pude, fui imediatamente ao Porto, correndo, não parei em campanha nem coisa nenhuma, fui logo, meti-me num carro, para ir a Matosinhos, onde ele morava, para falar com ele. Bate à porta, vem a empregada, e eu disse, eu queria falar com o Dr. Teixeira Reis. E ele disse, olha, o Dr. Teixeira Reis morreu agora. Meu amigo, sucedeu comigo. Continua vivo para mim. Morreu agora, na minha chegada à porta. Tá? Pronto, continua vivo. E ainda agora a Escola Augusto Gomes de Matosinhos pedi para ir lá fazer uma conferência, não pude ir, expliquei porquê, não fui, etc. Mas há pouco arranjei um exemplar do Disperso, mandei para lá, para a biblioteca da Escola Augusto Gomes de Matosinhos, um livro cujo autor tem como seu grande orgulho o ter sido aluno de Teixeira Reis. Está vivo. Faz agora, está fazendo 30 anos, o Centro de Estudos Africanos e Orientais que eu fundei na Universidade da Bahia, não é? Bem, eu vou-lhe contar a historiazinha desde o princípio e depois passo para os franciscanos alemães, não é? Para ver como é que as coisas sucedem. Eu estava em Santa Catarina e um dia o diretor da Faculdade de Filosofia, conversando comigo, me disse, há um catarinense, não sei se o senhor sabe, um catarinense que fez uma história de Angola. Eu disse, não sabia, e que coisa interessante. Um catarinense no século XVIII faz a história de Angola e hoje os mesmos catarinenses e o brasileiro de maneira geral praticamente não sabem o que é que se passa do lado da África. Os estudos que se fazem a esse respeito são feitos sobretudo a respeito dos africanos, descendentes de africanos que ainda vivem no Brasil. Os escravos que não regressaram à África, aqueles que continuaram no Brasil e tiveram agora a sua descendência. E é uma pena, porque o Brasil, com certeza, vai ter que desempenhar um papel no mundo e era muito interessante que tivesse um bom conhecimento da África. Pouco tempo depois, aparece em Santa Catarina para conversar, para visitar o amigo dele, Eudoro de Souza, o nosso amigo Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço chega a Santa Catarina e conta maravilhas do reitor da Bahia, um urologista, o Dr. Edgar Santos. E diz, é um homem que quando lhe apresenta alguma ideia interessante, imediatamente a procura pôr em prática. Ah, é? Então diga lá a esse reitor que se ele quiser, eu vou lá acima para se pensar como é que devia ser um centro de estudos africanos e ele adota isso e vê como é que a coisa se resolve. O Eduardo Lourenço partiu de novo para Salvador, não sei exatamente o que se passou na conversa dele com o reitor, o que eu sei é que pouco depois recebia um bilhete de avião para ir a Salvador falar com o reitor. O reitor tinha uma maneira especial de receber as pessoas, entrava no gabinete dele, que era muito grande, toda a gente queria falar com ele, de vez em quando o nosso amigo se levantava lá da secretária, ia correndo a fila de gente e perguntando a cada um o que é que queria. Quando chegou a mim, eu disse que lhe queria agradecer ele ter mandado o bilhete. E ele disse, você merece, Agostinho, você merece. Ia passar adiante, quando eu perguntei, e essa coisa do Centro de Estudos Africanos, como é? E ele fez assim um ar meio espantado, dando uma ideia de que ninguém lhe tinha falado nisso, e que ele que me tinha mandado o bilhete apenas para ter o gosto de eu ir a Salvador. E disse, você vai ir para o Hotel da Bahia, está uns dias, e depois aparece por cá, e nós conversamos disso e vemos como é. Quando depois de 3 ou 4 dias, na Bahia estava também o Casais Monteiro, foi um grande gosto estarmos aquele dia conversando um com o outro, apareci na reitoria e o reitor disse, sim senhor, vamos tratar dessa coisa de fazer um centro de estudos africanos, você não pode juntar o Oriente. E eu disse, eu junto tudo o que o senhor quiser. E a gente cozinha essa coisa e põe isso a funcionar. Bom, eu disse, então, muito bem, vamos agora fazer isso, você tem que ir a Santa Catarina, desligar-se lá da universidade e vir trabalhar para aqui, mas já o digo,
A universidade não vai concordar em haver aqui um centro de estudos africanos e orientais, sabe? Porque acham que isso é uma extravagância. De maneira que você vem, vai aparecer o menos possível, vai ter o seu escritório lá embaixo na cave, aparece o menos possível e vamos ver como é que você vai receber esse dinheiro, porque eu não lhe quero pagar como diretor do Centro de Estudos Africanos Orientais. Vamos lá ver. Percorremos as cadeiras que havia na universidade, ou eu não sabia nenhuma, ou elas estavam ocupadas. De maneira que a essa altura tive uma ideia. Porquê é que o senhor não me põe na escola de teatro, que fez há pouco tempo, para eu ensinar filosofia de teatro? Porque é uma coisa que a gente pode inventar à vontade, e o senhor me paga como professor de filosofia de teatro. Ele concordou e eu voltei para a Bahia, para estar na cave, e ser professor de filosofia de teatro e receber por aí o vencimento. E na cave o que é que eu fazia? Começava a preparar as ligações do Brasil com a África, mandando, porque eu disse logo, eu não sei África, ninguém aqui sabe África, não vamos fazer uma escola artificial da África. Vamos pegar numa porção de gente e mandar para a África aprender África, onde se aprende que é na África. Daí a pouco o Jânio era eleito, tendo eu votado contra ele na eleição para Presidente da República, o Jânio era eleito e tinha falado num discurso também que era muito interessante do Brasil começar a conhecer a África. E eu disse ao reitor, mande-me ao Jânio. Eu não conheço ninguém do Jânio, etc. Parece que ele era de política contrária. Não? Eu não me importei nada com isso, fui ao telégrafo, telegrafei para o Jânio e ele mandou-me ir imediatamente e fizemos os dois, com o Vladimir Murtinho e o José Aparecido de Oliveira, que é hoje Ministro da Cultura, fizemos toda aquela política que continua até aos nossos dias. E depois eu vim a saber que o reitor me tinha falado naquela coisa dos orientais, porque no intervalo, antes de eu chegar, tinha vindo da Unesco o Roberto da Assunção, que era embaixador do Brasil junto à Unesco, dizer ao reitor que a Unesco estava muito interessado em que o Brasil montasse qualquer coisa de estudos do Oriente, porque queria passar esse conhecimento do Oriente para o Brasil. Mas o reitor, que era urologista, nunca tinha pensado naquilo e disse ao Roberto da Assunção uma coisa semelhante: você vai ir para o hotel da Bahia e daqui a uns dias vem cá falar comigo. No intervalo cheguei eu. E por isso ele me perguntou: você não pode juntar o Oriente à África? Não, tudo que o senhor quiser. E ele foi dizer ao Roberto da Assunção: diga lá ao Unesco que nós vamos fazer um centro de estudos orientais. E aquilo lá foi trabalhando de todas as maneiras, até que, sobrevivendo à queda do Jânio, até que hoje tem 30 anos de idade e toda a gente reconhece a obra que fizeram os meus seguidores. Porque depois da queda do Jânio, e depois o Jânio tinha feito uma coisa absurda, não tinha insistido em que fosse o Edgar a continuar a ser o reitor da Bahia. Mas tinha aparecido outro reitor qualquer que não tinha assim grande interesse e eu resolvi afastar-me daquilo. Mas houve diretores que continuaram, trabalhando muito bem, melhor do que eu até, e o resultado é que aquilo desenvolveu os estudos africanos e orientais no Brasil e numa parte da América Latina. Quem fez, pergunto eu, no meio disso tudo, desde o inicial que eu não provoquei, de que não me tinha lembrado, até haver todas essas interferências por aí fora e se realizar a coisa, quem fez? Se me perguntam, eu digo: meu querido amigo, foi o Espírito Santo. E o que é que eu fiz nessa coisa? Boiei. E agora vem a segunda parte. Vinham para o lugar em que eu me alojei na Bahia, porque era um lugar sossegado, uma espécie de pousada, de pensão ou não sei o quê, que os franciscanos administravam. De vez em quando apareciam franciscanos alemães que vinham ser missionários no Brasil. E que a certa altura conversavam comigo e diziam: estamos muito atrapalhados, não percebemos como é isto, sabe? Porque de manhã vemos gente na missa, gente africana ou descendente, na missa muito reverente e tal. Nunca se confessa, nunca comungam. Quando há um enterro, eles nos chamam para acompanhar o enterro, mas a certa altura, o mais amavelmente que podem, nos mandam embora, para que o enterro daí por diante possa ser um enterro à maneira africana. Dão muito dinheiro para a igreja, o dinheiro deles é que faz mover aquilo tudo. No entanto, nós quando estamos a dizer missa, temos a certeza que estamos a dizer missa. Nós dizemos missa por causa do santo,
e eles estão ouvindo missa por causa do orixá africano. Nisto nos atrapalha, não sabemos como é que havemos de sair disso. E eu dizia, vocês não sabem, não podem sair disso porque vêm da Alemanha ensinados a nadar e têm a mania de nadar. E no Brasil, a coisa fundamental do Brasil é que nos ensina a boiar. De maneira que quando vêm esses problemas da morte e da imortalidade, e de como é que eu consigo isso e como é que eu consigo, façam favor às pessoas de boiar e deixar que o rio empurre. É por isso que muito candidato eleitoral não se devia exibir nadando, devia se exibir boiando, deixando que a vida o vá levando a fazer isto e aquilo que é a coisa possível de fazer. E se eu conseguia ir na Bahia boiando, simplesmente boiando, fazer um centro logo ali, com gente incompetente por todo o lado, e acabou por saber a África perfeitamente bem, tenho experiências de coisas que eu quis nadar, dei para Santa Catarina a ideia de um centro de biologia marítima, dei para a Paraíba a ideia de um centro de cultura do sertão. Qual foi o resultado? Só ouvi isso 30 anos depois. E as ideias do Jânio, só agora, aquelas do tempo do Jânio, só agora, com a reunião organizada pelo Sarney em São Luís do Maranhão, só agora é que vão começar a concretizar. 30 anos depois. Sempre que eu boiei, foi imediato. Sempre que eu resolvi nadar, levou 30 anos a chegar ao objetivo. Hoje em dia, a prática nos Açores das festas do Espírito Santo, pensa que vão, quer dizer, que deveriam ter... Para um bocadinho. A existência, essa permanência nos Açores do culto do Espírito Santo, aquilo que levou gente e que leva gente a pensar nas origens, a querer saber qual foi a origem, porque é que a coisa não continua em Portugal, como é que se estendeu para o mundo, e a penetrar por aquele estímulo, por aquela pergunta, que é cada ato do culto, a pensar o que aquilo representa para o nosso tempo e o que tem que representar para o futuro. E qual é aquilo que se pode chamar o progresso a fazer? É que as pessoas possam passar de uma repetição, de uma reapresentação do que se fazia na Idade Média, e por que se deve ter o maior respeito e a maior gratidão, mas comecem também a pensar o que têm agora de fazer para realizar aquilo que foi o pensamento deles e que eles punham ali naquelas imagens, naqueles símbolos, que eram os símbolos da festa. Temos que tornar hoje, que nós acreditamos nas possibilidades da imaginação da criança, ou acreditamos até na ideia de que São Francisco pode ter para o presépio, nós nos vamos limitar e nos vamos contentar em continuar pondo coroas de imperador na cabeça dos meninos? Coisa nenhuma. Temos que ir à frente. Temos que evitar que meninos sejam maltratados como são, abandonados como são, vítimas das doenças como são, tendo vidas dificílimas, para que eles possam ser realmente imperadores do mundo quando vier essa futura idade. Vamos continuar a dar o banquete gratuito como símbolo? Não, senhor. Temos que fazer que toda a gente no mundo coma realmente. Não é apenas tenha os tais banquetes gratuitos uma vez por ano. E que tenha saúde, e que tenha saber, não é? E que realmente caminhemos no sentido de acabar com essa história das prisões, por acabarmos primeiro com a sua causa, que é a existência do crime. Isso está hoje nas nossas mãos. É uma questão de ter vontade, de ter amplitude e de pregar a toda a gente que não é preciso para isso irmos para a violência, obrigar os outros a fazer isto e aquilo. Porque obrigar os outros a fazer tal coisa é ir exatamente contra os espíritos do próprio culto, que manda amar o diferente. Há muita maneira de realizar essas coisas sem nenhum emprego de violência. E é isso que se tem que pôr claro, e é isso de que se tem que fazer experiência, e é isso que se tem exatamente que ir tentando. Então, já que me coube a mim nascer em Portugal, né, e conhecer o outro Portugal que se chama Brasil,
com uma amplitude dada pelo território e por várias condições diferentes das de Portugal, naturalmente o que me interessa, sem chauvinismo de espécie nenhuma, é que sejam os portugueses que façam avançar isso. O que não me leva de maneira nenhuma a desprezar ingleses ou alemães. Pelo contrário. Outro dia, numa coisa que me pediram em Sintra, e em que estavam uns estrangeiros a ensinar português a cumprimentar-se, coisa que me pareceu extraordinariamente cómica, como se ele, e o que eu disse foi, esta gente se sacrificou tanto para criar ciência e para criar as técnicas necessárias para a aplicação prática da ciência, que até têm que julgar que é sua missão ensinar portugueses a cumprimentar-se. Quando na realidade o que há a obrigação da parte dos portugueses é ver se conseguem que essa gente que se sacrificou a ser máquina para que houvesse as máquinas necessárias, os portugueses têm que convencer essa gente que pode deixar de ser máquina, porque já aparecem as máquinas bastantes para a gente viver a liberdade que somos. E creio que, por exemplo, essa reunificação da Alemanha vai dar um impulso extraordinário a isso. E é preciso que Portugal diga a Mitterrand ou a quem pergunte que coisa é que vai ser a Alemanha, dizer claramente, a Alemanha vai ser com o Japão um dos dois grandes fornecedores ao mundo das ferramentas de que ele precisa. Para quê, meus amigos? Para deixar de ter essa obrigação estúpida de trabalhar, de passar a vida fazendo coisas de que não gosta, mas passar a vida fazendo apenas as coisas de que gostar. E eles vão alegremente cumprir essa obrigação, porque gostam disso. Alemão gosta de trabalhar, japonês gosta de trabalhar, coisa extraordinária. Tenho uma grande admiração por eles, como os artistas do trabalho. Mas o que eu quero então é que eles se encarreguem disso e que deixem os portugueses, os africanos, os brasileiros, toda a gente que acha coisas, que há na vida coisas muito mais interessantes do que trabalhar, que eles fabriquem aquilo que é necessário para que nós possamos, se quisermos, nadar. Mas, sobretudo, se pudermos boiar, acho eu que será mais excelente que tudo. Não prego a virtude do Confúcio, senão para se atingir Calicut. Depois o que eu prego, seguindo humildemente Camões, é as virtudes do Lao Tzu e do Taoísmo, para passarmos a uma existência em que possamos ser totalmente, livremente, aquilo que mais gostaríamos de ser. Nada mais. Agora deu o remate do teu gol que eu queria que metesse, não é? Que organizaram um congresso e eu é que ia fazer a conferência para rematar o congresso, não é? E eles chegaram atrasados hora e meia, não é? E andaram a pedir a mim e à audiência todas as desculpas por terem atrasado hora e meia. E disse, não façam isso, porque essa nossa reunião era sobre cultura portuguesa. Faz parte da cultura portuguesa chegar tarde, não é assim? E no Brasil a coisa já é tão bem assente que nunca se diz que a tal hora começa tal coisa. Diz que tal coisa nunca começa antes dessa hora. Isso sim, é que se previne, não é? Bem, e depois vamos ver não só se isso é uma característica da cultura portuguesa, ou se ainda é mais do que isso, alguma coisa que deve o português conservar para estar alegre a vida inteira. Porque um dia esta nossa cultura vai ir de tal maneira que cada vez vai ser menos obrigatório olhar para o relógio. Cada vez vai ser menos obrigatório ter horário. De maneira que pode haver amanhã no Diário de Notícias, aí é que era a história, a notícia: 2.000 suíços com perturbações psicológicas em virtude de já não haver horários. E o português esfregando as mãos e disse, vocês vejam como foi bom a gente treinar-se durante esse tempo todo. Não, mas é exatamente. Pois é. Eu porque andei um bocadinho pelo mundo, eu acho que essa história dos portugueses terem uma certa apetência, um DNA, um género qualquer, de ser mais capazes que os outros, tem a ver com o facto de nós termos andado um bocadinho pelos trópicos, pelos sítios onde as coisas são realmente Sim, mais... ou o amigo pode ter a outra ideia, que nós fomos para os trópicos e percebemos que ali é que era a vizinha,
Quer dizer, Aí eu é outro, famoso. eu outro dia dizia a um amigo, provável, eu dizia outro dia a um amigo, eu vou inventar outra razão de descobrimento dos portugueses. É que os portugueses, com essas saudades que tinham de andar colhendo fruta e não trabalhando coisa nenhuma, não é? Começaram a ver de que maneira que a coisa podia voltarmos a isso. E começaram a construir Portugal. Depois embarcaram e andaram pelo mundo e toda essa coisa. E os descobrimentos foram a vontade de descobrir o caminho para voltar a não trabalhar. Não é assim? Para se divertir à vontade. Pois. E a coisa foi por isso. Eu acho que é uma boa razão para o descobrimento. Quer dizer, o descobrimento que os portugueses fizeram foi para fazer com que o futuro coincidisse com o passado. Exatamente isso. Que é a ideia do Einstein. Ai, como é que eu tenho aquela história? Onde está o meu caderno, pai? Não, sabe porquê? É porque eu tenho aqui exatamente essa frase, é o regresso ao futuro passado. Claro. É? Eu não sei onde, mas em qualquer sítio eu escrevi isso. O regresso ao futuro que seja o passado. Que seja o Ele passado, próprio. é o back to the Muito future mais past. rico, não é? Porque aqueles cavalheiros, por exemplo, aqueles cavalheiros não se podiam lembrar de ter lido Shakespeare ou qualquer coisa desse género. E nós podemos lembrar dessa história. Tivemos uma série de aventuras que será muito interessante recordar um dia as coisas todas que fizemos e por onde andámos por causa dessa história, não é? A aventura foi realmente muito interessante. Tudo o que se passou, tudo o que se viu.